Bom dia, meus alunos da segunda série, aqui quem fala é o professor Gabriel. E dando continuidade aos nossos estudos, né, com as aulas online, a gente vai apertar o play no livro volume 6, né, que é o início do segundo bimestre. Vamos estudar o capítulo 14, que vai, nesse estudo, né, dentro do capítulo 14, vai da página 4 à página 9. Vamos estudar essas páginas aqui, esse intervalo. Esse início de estudo agora, a gente vai começar a falar sobre geometria espacial. Só que é o seguinte, a geometria espacial, muitas vezes, as pessoas entendem ela como calcular volume, né? Volume de figuras espaciais, calcular a área da área lateral de uma figura, de uma pirâmide, de um prisma, de um cilindro, mas só porque a geometria espacial, ela não é somente isso, né? Não faz parte somente disso, porque a geometria espacial é tudo que está à nossa volta. Então, assim, existem 3 conceitos iniciais que a partir dele a gente calcula qualquer coisa. Tudo que é tirado da geometria espacial é a partir de 3 conceitos, que são chamados de noções primitivas ou conceitos primitivos, tá? Que é o quê? O que vem a ser um conceito primitivo? Um conceito primitivo é a definição de um termo, ou melhor, é um termo onde a definição dele ela não é concreta, mas a partir desses conceitos, desses termos, nós conseguimos criar outras proposições que nós conseguimos comprovar. Então, por exemplo, existem 3 conceitos primitivos, que são ponto, reta e plano. Esses 3 termos, não existe definição para eles, tá? Por isso são chamados conceitos ou noções primitivas, porque ninguém consegue defini-los, certo? Mas a partir deles nós criamos conceitos. Por exemplo, ponto. Um ponto ele não tem dimensão, ele não tem massa, não tem volume. E a representação, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um ponto A. Isso é um ponto. Ele é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, todas as vezes que a gente for usar ponto, a gente vai indicar por letra maiúscula. Por exemplo, aqui, ponto A. Então, aqui é o ponto A. Aqui, o ponto B. Então, letra maiúscula do nosso alfabeto. Tá? Reta. Reta não tem espessura, nem começo, nem fim, e é indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. É o seguinte, a reta, ela é ilimitada, ela é infinita para cá, ela é infinita para cá, essa daqui é infinita nesse sentido, e para o outro lado, certo? A gente utiliza normalmente, sempre utilizamos para representar retas letras minúsculas do nosso alfabeto, mas é mais comum utilizar letra R, S, T, essas 3 são as mais comuns para utilizar, tá bom? Geralmente ponto, as letras mais utilizadas para esses pontos aqui são as primeiras, A, B, C, D, são essas daí. Agora reta é mais comum você ver R, S, T, mas isso não impede de você usar um A minúsculo, um B minúsculo, não, mas é porque são mais comuns essas letras, tá? E por último, o último conceito primitivo, que é o plano. O plano ele não tem espessura, não tem fronteira, quer dizer, ele é ilimitado em todas as direções. Aqui, esse plano aqui, ele é infinito para cá, ele é infinito para lá, infinito para cá, para cá. Então, assim, um plano ele é infinito em todos os sentidos, né? Mas para a gente estudar, a gente imagina só um pedaço desse plano para a gente ter noção do que seria um plano. Então, um plano ele não é curvo, ele é plano, tá? E todo plano ele é indicado por uma letra grega minúscula, tá? Então é o alfabeto grego minúsculo. Pode ser um alfa, pode ser um beta, pode ser um pi. Então, assim, qualquer letra do alfabeto grego, a letra minúscula, é utilizada para representar planos, tá? Nomenclaturas. Como que a gente vai utilizar? Por exemplo, aqui, ponto e reta. O que seria a nomenclatura para isso? Eu tenho aqui uma reta R, né? Aqui eu tenho um ponto A que pertence a essa reta e um ponto B que está fora da reta.
como seria a nomenclatura? Aqui está falando, ó, o ponto A pertence à reta. Então, como que eu vou escrever isso na forma simbólica? Tá? Seria assim, ó. Em símbolo seria A pertence a R. Quer dizer, o A é o ponto e R é a reta. E a gente utiliza o mesmo símbolo utilizado nos conjuntos numéricos. Estudado ano passado na primeira série. Então, ó, A, ponto A pertence à reta R. Ó, o ponto B está fora da reta R. Então, eu vou dizer o quê? Que o ponto B não pertence à reta. Então, olha só. O ponto B não pertence à reta R. Então, ó, ponto B não pertence. Lembra o Ezinho cortado? Indica não pertence. Então, ponto B não pertence à reta R. Tá? Continuando. Agora eu vou comentar sobre ponto e plano. Né? A nomenclatura e a forma simbólica. Olha só, eu tenho esse plano aqui. Tá? Tá clarinho, mas a gente consegue perceber que esse plano, né? Ele é esse aqui, ó. Aqui, ó, π. É o nome dado a esse plano. Aqui eu tenho um ponto P pertencente a esse plano e um ponto Q fora desse plano, tá? Então, olha só, o ponto P pertence ao plano π, ok? Agora, como que eu vou escrever isso na forma simbólica? P, que é o ponto, pertence a π, que é o plano. Então, o ponto P pertence ao plano π. Agora, o ponto Q não pertence ao plano π. Então, eu vou escrever como? Ponto Q, maiúsculo, né, que é de ponto, não pertence ao plano π. Tá bom? O ponto R, que é esse aqui também, ó, tá fora do plano. Ponto R não pertence ao plano π. Então, ó, ponto R não pertence ao ponto π na forma simbólica. Tá bom? E por último, eu tenho aqui reta e plano, tá? Então, quando a gente refere-se a ponto e reta, a gente diz que um ponto pertence ou não pertence à reta, tá? Quando eu tenho um ponto e um plano, eu também vou dizer que o ponto não pertence ou não pertence ao plano. Um ponto pertence ou não pertence a uma reta. Então, um ponto, ele sempre vai pertencer. Seja uma reta, seja um plano, ele vai pertencer, tá? Agora, quando eu me refiro a reta e plano, por que eu vou me referir somente a reta e plano? Porque não tem como eu analisar um ponto, uma reta pertencer a um ponto, né? Então, é um ponto pertencendo a uma reta. Então, quando se refere à reta, a gente não diz pertence. Comumente a gente diz que ela está contida, tá bom? Ela está contida, ou então posso dizer que não está contida. Então, olha só. Ó, ou então eu posso fazer o inverso também. Eu posso dizer que um plano contém uma reta, tá? Então, olha só. Eu tenho esse plano aqui, ó. Plano aqui. Esse plano, ele é chamado plano alfa. Eu tenho uma reta aqui, ó, que ela está toda contida no plano, tá? Tanto é que eu tenho o ponto C, que pertence à reta, e também esse ponto pertence ao plano. E esse ponto D também pertence à reta e também pertence ao plano. Então, significa que essa reta está contida no plano. E eu tenho uma reta S aqui, que ela está perfurando o plano, certo? Ela vê o plano daqui, ela está perfurando. Então, quando a reta está perfurando um plano, ela tem apenas um ponto em comum com o plano, que seria o ponto E aqui, ó. Tá? Então ela perfura ele e sai, tá lá embaixo, né? É como se fosse você tem uma folha de papel, eu pego aqui uma caneta aqui, ó, e vou furar essa folha de papel. Então eu vou ter apenas um único ponto, né, que pertence à reta e ao plano ao mesmo tempo, que é o caso desse ponto E. Então, olha só, como que eu vou escrever isso em forma simbólica? Ó, primeiro eu vou falar a nomenclatura nele escrita, né, em texto. Olha só, a reta R está contida no plano alfa. Então, estou dizendo que a reta está contida e não que ela pertence. Como que seria a forma simbólica? R está contido em alfa. A reta S não está contida no plano alfa, certo? Por que a reta R não está contida a reta S não está contida no plano alfa? Porque ela está perfurando o plano alfa. Então, para ela estar contida, ela teria que ter pelo menos 2 pontos pertencentes ao plano, tá? Que a gente vai comentar sobre isso agora. Então, nesse caso aqui, a reta S não está contida no plano alfa. Então, qualquer reta que perfura um plano, ela não está contida. Ela vai ter apenas um ponto em comum com o plano. Agora, quando uma reta está em cima do plano, ela tem pelo menos 2 pontos. Por que pelo menos 2? Porque se uma reta tem 2 pontos em comum com o plano, ela vai ter todos os seus pontos em comum com o plano. Ou seja, ela vai estar contida nesse plano. As proposições primitivas que a gente vai estudar dentro da geometria espacial, na verdade, a geometria espacial ela é dividida em 2 partes. Primeira, a geometria de posição, que é essa que nós vamos estudar agora, que trata-se de
pontos, a partir do ponto do reto e do plano, nós fazemos todo o estudo da geometria de posição, que é o que? Analisar posições entre reta, plano, ponto, e assim sucessivamente. A gente vai, entre planos também, a gente vai analisar de uma forma qualitativa. Não tem praticamente cálculo nisso aqui, é só análise mesmo. Essa é a geometria de posição. Depois temos a geometria métrica, que é o que? Cálculo. Calcular volume, calcular área, calcular altura de figuras espaciais, certo? Prisma, pirâmides, cone, esfera. Então, assim, a geometria métrica vem depois da geometria de posição. E tudo isso faz parte da geometria espacial. Então a gente precisa primeiramente fazer uma análise, um estudo das posições entre pontos, retas e planos, né, dos conceitos primitivos, para depois a gente ter noção, né, de tudo isso, a gente poder estudar a geometria métrica, que aí é sim calcular de verdade. Tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre as proposições primitivas, que são o quê? São os postulados e os teoremas. É o ponto inicial da geometria espacial. A gente tem que entender alguns conceitos, da mesma forma que temos as noções primitivas, temos também as proposições primitivas. O que é um postulado ou um axioma? Quando eu digo postulado, é a mesma coisa de eu dizer axioma. Tá? Postulados e axioma são sinônimos, tá bom? O significado é o mesmo. Algumas literaturas, algum livro você vai falar sobre o postulado. Às vezes um livro, pode ser até um livro mais antigo, eles gostam de utilizar a palavra axioma, mas tem o mesmo significado, tá bom? Então vamos lá. Os postulados, o que é um postulado? Postulado são proposições aceitas como verdadeiras sem comprovação. Quer dizer, é um conceito inicial, certo? Que é verdadeiro, é um ponto de partida para que eu possa fazer ou criar novos conceitos. Ou seja, são proposições aceitas como verdadeiras, mas não é obrigado você comprovar aquilo. Tá? Já o teorema são as proposições que necessitam de uma comprovação, a qual pode ser utilizada às vezes até a partir de um postulado. Então, um teorema é a prova de um postulado, certo? Ou simplesmente uma prova, você está comprovando algo que às vezes aquilo surgiu por meio de um postulado. O postulado são conceitos que não é necessário você comprovar. São verdades que você vai apenas aceitar aquilo. Por quê? Porque não existe comprovação. Você simplesmente aceita aquilo. Tá? E já os teoremas não. Já os teoremas é a comprovação. Certo? Por exemplo, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é uma comprovação de que todo triângulo retângulo o cateto ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois catetos também ao quadrado. Isso é uma comprovação de que todo triângulo retângulo você resolve ele dessa forma. Então, o nome já diz, teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é uma prova em relação ao triângulo retângulo. Então, vamos lá. Estudando agora, vamos primeiramente começar pelos postulados, que é o que? São proposições aceitas como verdadeiras. Então, vamos lá. Primeiro, o postulado 1 diz o seguinte: por dois pontos passa uma única reta. Então, ó, se eu fiz um ponto aqui, outro ponto aqui, ponto A, ponto B, eu vou passar a única reta por esses dois pontos. Pronto. Não tem comprovação para isso. Isso simplesmente você vai aceitar isso como uma verdade. Porque tem coisas que a gente não comprova isso. Não existe comprovação, né? Mesmo estando dentro de uma ciência, tem determinados conceitos que não existe comprovação para eles. A gente estuda, a gente calcula, a gente mede, mensura isso, mas não existe comprovação. Que no caso, esses postulados é um exemplo disso. Não existe comprovação para os postulados. A gente simplesmente aceita isso como uma verdade. E a partir daí nós vamos criar novos conceitos. Foi isso que os matemáticos, né, de antigamente criaram os teoremas, os conceitos a partir de postulados, verdades aceitas. Postulado 2.
Eu fiz esse estudo aqui, baseado no livro de vocês. Eu não sei se a minha sequência aqui é a mesma do livro. Eu acho que não. Eu acho que o postulado 2 está trocado, mas é o seguinte, eu coloquei numa sequência onde a organização ficou melhor do que a do livro. Por exemplo, ó, o postulado 1 diz o seguinte: por 2 pontos passa a única reta. Pronto. Aí o postulado 2 complementa ele, que é o quê? Ó, existem uma infinidade de pontos em uma reta e uma infinidade de pontos fora dela. Ou seja, isso a gente diz que é o espaço. O espaço é tudo que está à nossa volta. Então, se você tem uma reta, nessa reta existem infinitos pontos nela, porque a reta não tem fim, ela é infinita para os dois lados dela. Então, se eu for colocar, se eu for entender a reta como um conjunto de pontos, eu tenho o quê? Infinitos pontos para a direita, infinitos pontos para a esquerda na minha reta. Então, na minha reta existem infinitos pontos. E fora dela também existem infinitos pontos. Agora, postulado 3. Por 3 pontos não colineares passa um único plano. Gente, ponto colinear é esse aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Pontos colineares, eles estão na única linha. Por isso que no postulado 3 eu preciso enfatizar isso. Por 3 pontos não colinear. O que é ponto colinear? Isso aqui, ó. Ponto A, o ponto B e ponto C, eles não estão na única linha, eles estão o quê? Separados, tá bom? Talvez se vocês forem estudar sobre isso aqui, vocês vão ver às vezes alguma videoaula, algum livro falando sobre pontos não coincidentes. O que é ponto coincidente? É você dizer que um ponto está em cima do outro. Tem um ponto aqui, o ponto A, tem aqui também o ponto B, tem aqui o ponto C. Então tem nesse ponto aqui o A, o B e o C. Isso não se usa mais, isso aqui está em desuso. Porque quando eu digo 3 pontos, não faz sentido eu dizer que tem 3 pontos aqui, ó, não faz sentido. Então, quando a gente diz 3 pontos, automaticamente a gente está dizendo que eles estão separados um do outro, eles não estão coincidentes, né? Então, quando eu quero dizer que eu tenho um ponto aqui, eu vou dizer um único ponto. Quando eu vou falar 3 pontos, eles estão o quê? Separados um do outro. Agora, quando eles estão separados, tem duas possibilidades. Ou eles estão colineares, ou eles estão simplesmente distintos, separados um do outro, né? Igual está aqui, ó, 3 pontos distintos, né? Tá aqui. E aqui eles são colineares, né? Então, vamos lá. Então, ó, por 3 pontos 3 pontos não colineares, passa-se um único plano. Então, olha só, se eu tenho esses 3 pontos aqui, eu vou ter um plano que está passando por esses 3 pontos. Isso é o conceito de plano. Por um plano, como que eu posso criar um plano? A partir do quê? A partir de 3 pontos. Se eu tenho 3 pontos, eu tenho um único plano que passa pelos 3. Quando eu tenho aqui, ó, 3 pontos não colineares, né? Quando eu tenho 3 pontos colineares, eu vou ter infinitos pontos. Eu vou ter um plano passando assim, vou ter um plano passando assim, passando pelos 3. Ou seja, quando você tem 3 pontos colineares, você tem infinitos planos passando por esses pontos, tá? Que vai conter os 3 pontos. Os 3 pontos pertence a esse plano, quer dizer, eu vou ter infinitos planos passando por esses 3 pontos que estão alinhados, né? São colineares. Postulado 4, ele complementa o postulado 3, que é o que? Existem infinitos pontos em um plano e infinitos pontos fora desse plano, né? E o postulado 5, que é o que? Se uma reta possui 2 de seus pontos em um plano, então olha só, eu tenho essa reta aqui, S, né? Então eu tenho o ponto A aqui e o ponto B da minha reta. Esses 2 pontos pertencem ao meu plano beta, né? Então, se eu tenho uma reta e 2 pontos da minha reta, eu formo a reta. Se 2 pontos da minha reta pertencem a esse plano, significa que essa reta toda está no meu plano. Por quê? Porque 2 pontos ele define a minha reta. 2 pontos define uma reta. 3 pontos define um plano. Então, significa que se tem 2 pontos dessa minha reta pertencente a esse plano aqui, né? Então, significa que essa reta ela está contida nesse plano, tá? E por último, eu tenho um teorema. O que é que vem a ser esse teorema? Esse teorema ele já é a comprovação, né? Eu estou comprovando a existência de um plano. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano alfa, né? E eu tenho uma reta aqui, ó, reta R pertencente que está contida nesse plano, né? Então, olha só, esse minha reta vou colocar 2 pontos nela aqui, que é o ponto A e o ponto B.
esses dois pontos significa que ou melhor, não posso colocar ponto A e ponto B, porque eu já tenho um ponto A aqui, né? Então vamos lá, deixa eu modificar isso aqui, vou colocar aqui, ó, ponto R, né? Só para dar uma consertada aqui, isso. Olha só, eu tenho essa reta R que está contida no meu plano. Por quê? Porque dois pontos dessa minha reta, né, pertencem a esse plano. Então a reta toda está contida no meu plano. E aqui fora da minha reta, eu tenho um ponto A. Então, se existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ele. Então, olha só, eu tenho uma reta, eu tenho dois pontos dessa reta aqui, e um ponto fora da minha reta que não pertence à reta. Então, só existe um plano que vai passar tanto por esses pontos aqui, ou seja, por esses dois pontos da minha reta, e nesse ponto aqui fora dela, quer dizer, 3 pontos aqui, ó, está, porque essa minha reta, eu não posso formar ela com 2 pontos, formei. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 pontos aqui. Então, eu formo o meu plano todo, que é o quê? Que no caso do meu postulado 3, que fala que um plano é formado por 3 pontos. 3 pontos define um plano. E aqui da mesma forma, se eu tenho uma reta e um ponto fora da minha reta, eu tenho a formação de um plano, que é o quê? Porque por uma reta eu formo ela por 2 pontos, e um ponto fora eu tenho 3 pontos. Então com isso eu consigo formar um plano. Existem algumas coisas, às vezes assim, que a gente até esquece de comentar e tudo, mas assim, a partir dos exercícios vem surgindo as dúvidas, né? Coisa que a gente às vezes esqueceu de comentar, não lembrou, aí as dúvidas vêm sendo sanadas por meio dos exercícios, né? Vem uma dúvida aqui, outra ali e tal. Com isso eu vou resolver com vocês a atividade da página 9, tá? O exercício número 1 e o exercício número 5, porque geralmente essa parte inicial aqui, as questões é mais assim, VOF, essas coisas assim, é mais questões contextualizadas, questões que não tem cálculo nela, às vezes é só texto, então só fazer análise e marcar um VOF, ou então escrever e responder de forma escrita, tá? Então vamos lá. Assinale com VOF, com V, caso a afirmação for verdadeira, e F, caso a afirmação for falsa. Então vamos lá. Letra A. Aqui já está respondido, né? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que ela é verdadeira ou falsa. Vamos lá. 2 pontos no espaço sempre são colineares? Verdadeiro. Por quê? Porque, ó, sempre que eu desenhar, por exemplo, eu desenhar um ponto aqui e outro ponto aqui. Existe a possibilidade deles não ser colinear? Não existe, porque sempre eu vou passar uma reta. Por 2 pontos, sempre eu vou passar uma reta por eles. Então, não tem possibilidade alguma de 2 pontos não serem colineares. Por quê? Porque 2 pontos definem uma reta. Então, sempre vão ser colineares. Letra B. Por 2 pontos no espaço, passa um único plano? Não. O postulado 3 diz que por 3 pontos, você passa um único plano. Por 2 pontos no espaço, você vai passar uma única reta. Então, essa afirmação, se aqui fosse reta, única reta, seria correta. Mas como ele está falando único plano, está errado. Porque por 2 pontos, eu posso passar infinitos planos. Por 10 pontos no espaço, passa-se um único plano? Não, é por 3. Não é a quantidade de pontos aqui que vai me indicar se eu passo a quantidade de planos. Não. Se eu tenho 10 pontos, eu vou pegar de 3 em 3. Pego 3 pontos, formo um plano. Pego outros 3, formo um plano. Então, assim, por 10 pontos, eu vou formar vários planos. Por 3, eu formo um único plano. Então, falso. Letra D. Um triângulo está sempre contido em um único plano? Sim. Então, olha só. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui eu formo um triângulo. Eu vou ligar aqui, aqui e aqui. Então, sempre 3 pontos não colineares, se eu ligar eles, vai formar um triângulo. Então, um triângulo está sempre contido num único plano? Sim. Porque um triângulo vai formar um plano. Um único plano, né? Um triângulo vai formar sempre um único plano, e não vários planos. E letra E. Se um ponto P pertence a uma reta R, e um plano alfa, então, um ponto pertence a uma reta e um plano. Quer dizer, se um ponto pertence à reta e um plano, quer dizer que essa reta está perfurando, porque ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Agora, se fosse 2 pontos, né, pertencente à reta e os 2 pertencentes ao plano, seria uma reta que estaria sobre esse plano, né? Essa reta
estaria contido no plano. Mas vamos lá. Se um ponto pertence à reta e a um plano alfa, então a reta R está contida em alfa? Não posso afirmar isso. Por quê? Porque ele falou que um ponto apenas da minha reta. Quando eu tenho um ponto apenas da minha reta, isso indica que a minha reta está perfurando o meu plano. Então eu vou ter apenas um ponto pertencente aos dois ao mesmo tempo. Então, como esse aqui ele não afirmou, ele não tirou a minha dúvida de que eu tenho pelo menos 2 pontos da minha reta pertencente também ao plano, eu não posso afirmar isso aqui como verdadeiro. Está dizendo que é apenas um ponto. Então essa minha reta pode estar cortando o meu plano. Então, portanto, é uma afirmação falsa. E questão número 5. Observe o cubo, a figura abaixo, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e R para as falsas. Vamos lá. O ponto D. O ponto D está aqui, O ponto D está aqui. O ponto D pertence ao plano AEH, plano AEH. O plano AEH é essa face aqui, Aí você me falou, mas foi dito apenas o A, o E e o H. É porque para formar um plano é necessário apenas 3 pontos. Então não é necessário eu falar A, E, H, D. Pronto. Basta eu falar A, E, H. Eu tenho esse plano aqui, todo, esse plano todo. Que basta eu falar 3 pontos que eu estou formando esse plano. Quando eu digo plano A, E, H, se eu continuar ele, como ele é infinito, ele vai passar por D. Né? Então, realmente, o ponto dele pertence ao plano EH. O ponto F pertence ao plano GEH. O F está aqui, eu ligar, o plano G, o plano G, H e E, tá aqui em cima, ligou ali, forma o plano, né? Só que se eu prosseguir ele vai passar pelo ponto F aqui. Então, da mesma forma do D pertencer ao plano A, E, H, o ponto F também pertence ao plano G, H, E, né? Letra C, o centro do cubo pertence ao plano ADF. Então, olha aqui, A, D e o F. Então, olha só, se eu pegar o ADF aqui, ligar aqui ao A, ligar também lá no F, ele vai pegar, dividir o cubo ao meio. Ele também vai estar passando lá no G, lá, eu posso ligar o A no F, o D no G, eu vou estar pegando a metade, dividindo esse meu cubo em 2. Então ele fala, o centro do cubo pertence ao plano ADF, com certeza, porque eu estou dividindo o cubo em 2 partes. Então ele vai passar no centro, vai dividir no meio, vai passar 2 partes iguais, vai passar no centro. Letra C, o centro do cubo, ou melhor, letra D, né? O centro do cubo pertence ao plano BDG, B, D e G. Como eu estou pegando a diagonal, eu não vou ir ligando aqui nesse canto aqui, eu não estou dividindo o meu cubo em 2 partes iguais. Então, eu não vou ter ponto que vai passar, eu não vou ter nenhum plano que vai passar no centro do meu cubo. Então, no caso aqui, o centro do cubo não pertence a esse plano aqui, porque eu não estou dividindo ele no meio. Diferentemente do que, da letra C, que é o ADF, o A, o D. Eu ligo aqui no G, ligo aqui no F, eu estou dividindo bem no meio. Agora aqui o D com o B, eu estou pegando a diagonal de um lado, eu estou ligando no canto aqui. Então, aqui eu vou ter uma menor parte, para cá eu vou ter uma maioria. Então, ele não vai estar passando pelo centro. E letra E. Existe um plano que passa pelos pontos A, B, F e H? De forma alguma. Não tem como, o A ligar o B aqui e o F. Pronto, eu tenho essa face aqui, Agora, não tem como essa minha face passar lá no ponto H ao mesmo tempo. Passando por esses 3 e o H ao mesmo tempo. Olha só, eu teria que fazer uma curva para lá, Então, tem um plano aqui passando por A, F. E aqui vem até no E, Ele não vai passar pelo ponto H. De forma alguma. Não tem como um plano passar por esses 3 ou esses 4 aqui, ou esses 4 aqui, ponto, esses 5 ao mesmo tempo. Ele passa nesse plano ou ele passa uma diagonal aqui. Aí a minha diagonal seria F, H, D e B. Aí sim. Mas nesse caso, passar por A, B, F e depois em H não tem como não. Então, é proposição falsa.